Esse é o Primeira Página com Vitor Corso, o seu informativo de todas as manhãs. Sejam bem-vindos à Rede Relâmpago. Hoje, dia 17 de abril de 2025, são 9 horas e 27 minutos. Esse é seu boletim de notícias diário com você, hoje, ao vivo. Antes de começar com todas as notícias mais importantes, eu quero te fazer um convite. Deixa eu te fazer esse convite, por favor. Entrar na sua casa, muito obrigado. E ao mesmo tempo também dizer para você que todas as lives da Rede Relâmpago, todas elas estão disponíveis no canal da Rede Relâmpago no YouTube. Como é que você faz para acessar? É bem fácil. No YouTube, coloque no campo de pesquisa Rede Relâmpago. Pronto. Já está com todo o acesso, basta se inscrever no canal, clica no sininho para poder receber as atualizações de vídeos novos e desfrute desse conhecimento sensacional que temos com os nossos 11 especialistas que por aqui fazem você conhecer um pouco mais dos temas que eles abordam. Muito bom, muito boas as lives, sensacionais, grandes aulas que você tem com todos esses especialistas. 11 especialistas e eu, Vitor Corso, aqui para poder comandar essa galera toda e fazer mais que lives, compartilhar conhecimento. Para começar hoje nossa edição do Primeira Página, esse boletim de notícias, vamos falar sobre a guerra tarifária entre China e Estados Unidos. Você está dando o que falar, aliás, todo dia a gente tem matéria nova sobre esse assunto. Vamos lá, a guerra tarifária entre China e Estados Unidos movimentou intensamente os mercados financeiros nas últimas semanas, a gente tem visto isso. Mas os efeitos não se limitam aos investimentos, não. O comércio mundial também deve ser afetado. As altas tarifas impostas dos Estados Unidos sobre a China apenas aceleram um processo que já estava em andamento, a busca por novos mercados. Segundo Vitor Moura, fundador da Lantal Business Answers, consultoria brasileira especializada em intermediação de negócios entre Brasil e China e especialista da rede que observa a China. Com alta capacidade de produção e preços competitivos, os produtos chineses prometem inundar mercados no Brasil. Além de ser um tradicional parceiro comercial, os chineses olham para o Brasil como uma atenção devido às suas dimensões continentais e à grande demanda de população de mais de 200 milhões de pessoas. Mas, para que a questão não se torne um problema para o Brasil, será necessário se preparar e adotar medidas que estimulem a inovação. Segundo Gessé Guimarães, vice-presidente da Associação de Empresas Brasileiras na China para a Indústria, Comércio e Tecnologia, a Abracan. O Brasil pode receber mais produtos vindos da China. Vitor Moura, que vive na China há 10 anos e atua na intermediação de negócios entre Brasil e o país asiático, explica que os empresários chineses demonstravam um desejo crescente de expandir seus negócios para outros países antes das tarifas de Trump. Uma reportagem do G1 mostrou que o consumo total dos lares representa menos de 40% do Produto Interno Bruto, PIB, da China. As tarifas impostas por Trump podem tornar esse cenário ainda mais desafiador, já que as exportações, respondem por boa parte dos empregos na China. E se elas recuam, a renda da população também pode ser afetada. Assim, o cenário externo se torna cada vez mais importante para o crescimento chinês e as estratégias de diversificação são levadas em consideração. O Brasil acaba chamando atenção pelo tamanho, comenta Vitor Moura. O especialista também destaca um novo fator nas relações entre dois países. Embora os brasileiros já tenham uma relação consolidada com a China, o acesso ao comércio no Brasil era mais restrito às grandes empresas, com mais capital para bancar um movimento desse porte. A chegada dessas empresas, que antes não olhavam com tanta atenção para outros mercados além dos Estados Unidos, pode ser o principal fator responsável pelo aumento da presença de produtos chineses no Brasil. Moura explica também que o objetivo das companhias de médio porte é trazer produtos finais para o Brasil, itens bem acabados e com um valor maior agregado. As companhias que devem se destacar no curto prazo são aquelas com alto grau de tecnologia, algo que não há em larga escala no país. As notícias mais importantes do Brasil e do mundo aqui no Primeira Página com Vitor Corso. Sejam bem-vindos. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos afirmou que a Universidade de Harvard
poderá perder a autorização para matricular estudantes estrangeiros, caso não atenda às exigências do governo Trump. Segundo a agência de notícias Reuters, o governo quer que a instituição forneça informações sobre os vistos dos alunos. Além do possível corte na matrícula dos estrangeiros, o DHS também anunciou o cancelamento de 2 subsídios que totalizam mais de 2,7 milhões de dólares, cerca de 16 milhões de reais. A secretaria do departamento disse que enviou uma carta à universidade exigindo até 30 de abril registros sobre o que ela chamou de atividades ilegais e violentas de estudantes estrangeiros com visto. Um porta-voz da Harvard disse a Reuters que a universidade estava ciente da carta de Noem sobre o cancelamento de subsídios e o escrutínio sobre vistos de estudantes estrangeiros. O porta-voz afirmou que a universidade mantém sua declaração feita no início da semana de que não abrirá mão de sua independência e nem renunciará a seus direitos constitucionais, ao mesmo tempo em que garantiu que cumprirá a lei. Mais cedo, ontem, na quarta-feira, o presidente acusou a Harvard de ter perdido o rumo e contratar idiotas e radicais de esquerda para o seu corpo docente. Trump vem travando uma batalha contra a universidade, a única a se recusar até agora a aplicar medidas determinadas pela Casa Branca, como abrir mão de políticas de cotas, inclusive. Na segunda-feira, Harvard se tornou a primeira universidade a desafiar abertamente o governo Trump. Exige mudanças amplas, Trump, para limitar o ativismo na instituição. Em retaliação, Trump afirmou cortar verbas da universidade, tirar sua isenção de imposto e passar a classificá-la como entidade política. As notícias mais importantes do Brasil e do mundo aqui na Rede Relâmpago, sejam bem-vindos. O recente choque entre o governo de Donald Trump e a prestigiada Harvard, primeira universidade americana a se opor abertamente ao cerco federal às instituições de ensino superior, abriu caminho para a formação de um movimento de resistência que começa a ganhar força em outras universidades dos Estados Unidos. Após a firme posição de Harvard contra as pressões e ataques de Trump, outras instituições de elite também passaram a contestar os cortes de financiamento e as interferências da Casa Branca, embora muitos republicanos alertem para os riscos de confrontar o presidente em meio à sua cruzada contra o que chama de ideologia woke. Harvard, a mais antiga e rica instituição de ensino superior dos Estados Unidos, está de olho no olho do furacão desde que se recusou, na segunda-feira, a acatar as exigências de Washington para fazer mudanças radicais em suas práticas de governança, admissão e contratação. A decisão veio após o anúncio do governo sobre uma revisão de quase 9 bilhões de dólares em contratos e subsídios federais destinados à instituição e suas filiadas. Harvard aí batendo de frente com a Casa Branca em torno das sanções de Donald Trump. Vou falar um pouco sobre ciência e tecnologia. Com a ajuda do telescópio espacial James Webb, cientistas anunciaram uma descoberta que pode revolucionar a busca pela vida na Terra. Foram detectados na atmosfera de outro planeta gases que, no nosso planeta, só são produzidos por processos biológicos. Com a descoberta do telescópio espacial James Webb, cientistas anunciaram uma descoberta sensacional. Esses são os sinais mais fortes até agora de possível vida além do nosso sistema solar. Os pesquisadores anunciaram que há impressões químicas de gases que na Terra são produzidos por processos biológicos. Os dois gases são o dimetilsulfeto e o disulfeto de dimetila, observados no planeta chamado K2-18b, gerados na Terra por organismos vivos, principalmente por vida microbiana como fitoplâncton marinho, as algas. A pesquisa foi conduzida por uma equipe de cientistas da Universidade de Cambridge, nos Estados Unidos, e o estudo tem como principal autor o astrônomo da Universidade Nico Mazzuccian. Vida em outro planeta é algo para a gente poder discutir, né? Realmente é uma notícia sensacional que nós temos aqui,
Bom, ainda tem, continuando a notícia que vocês podem ver no G1, na página de ciência, desde os anos 90, cerca de 5.800 exoplanetas, planetas fora do nosso sistema solar, foram descobertos. Cientistas têm criado hipóteses sobre a existência dos chamados mundos Hycean, cobertos por oceanos de água líquida, habitáveis por micro-organismos com atmosfera rica em hidrogênio. Então, quer dizer, vamos dizer assim, todo o cenário como se houvesse realmente vida fora do planeta Terra. Vamos ver quem são esses habitantes aí do sistema solar, né? Os novos habitantes. O SBT se manifestou nesta quarta-feira sobre o caso envolvendo o apresentador Otávio Mesquita e Juliana Oliveira, ex-assistente de palco do De Noite, apresentado por Danilo Gentili. Recentemente, a ex-funcionária da emissora denunciou o veterano por estupro, referente a um episódio ocorrido durante uma gravação em 2016. Vamos saber o SBT se posicionou, como o SBT se posicionou. Continuando. Juliana fez o primeiro pronunciamento nas redes sociais na terça-feira, afirmando que o SBT não agiu após a denúncia dela ao compliance da empresa. Ela também sugeriu que perdeu espaço na emissora após ter tido coragem de levar o caso para investigação interna. Em resposta à empresa da família Bravanel, sob o comando da presidente Daniela Beirute, uma das filhas de Silvio Santos, afirmou ter tomado as medidas cabíveis. Abre aspas. Osasco, 16 de abril de 2025. A propósito do episódio envolvendo a senhora Juliana Oliveira e o apresentador Otávio Mesquita, o SBT vem esclarecer que tomou a tempo todas as providências que lhe competia por meio do seu Departamento de Governança Corporativa, disse em nota enviada à imprensa. O SBT então se manifestando ao caso de possível estupro, como é colocado pela Juliana. O movimento de apostas fora do normal e direcionadas a cartões para o atacante Bruno Henrique do Flamengo chamou a atenção no mercado de apostas no dia 1º de novembro de 2023. Na noite daquele dia, o clube do Rio de Janeiro enfrentaria o Santos pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. 3 empresas de apostas chamadas BETs alertaram a Confederação Brasileira de Futebol sobre o jogo. Chamou a atenção das empresas o fato de que, em uma delas, 98% do volume de apostas para o mercado de cartões estaria direcionado ao recebimento de cartão por Bruno Henrique. Em outra empresa, o percentual era de 95% de concentração das apostas no mesmo quesito, cartão amarelo ou BH. A terceira empresa não especificou o percentual de apostas recebidas sobre o atleta, só identificou como um direcionamento significativo das apostas. A Polícia Federal considera que, de acordo com o histórico dos campeonatos brasileiros de 23 e 24, o número de apostas referentes após a probabilidade de recebimento de cartões por Bruno Henrique era de 15%. Bruno Henrique não quis comentar o caso, nem agora e nem quando foi alvo de busca e apreensão relativas ao caso em 2024. O Flamengo divulgou uma nota sobre o tema, abre aspas. O Flamengo não foi comunicado oficialmente por qualquer autoridade pública acerca dos fatos que vêm sendo noticiados pela imprensa sobre o atleta Bruno Henrique. O clube tem compromisso com o cumprimento das regras de fair play desportivo, mas defende, por igual, a aplicação do princípio constitucional de presunção de inocência e o devido processo legal, com ênfase no contraditório e na ampla defesa, valores que sustentam o Estado democrático de direito. Fecha aspas. O documento das empresas que alerta sobre o número de apostas é o 1º de agosto de 2024. 8 dias depois, a Polícia Federal começou a investigar o caso. Notícias do esporte. Futebol. Ontem, o Flamengo, falando do Bruno Henrique, vamos falar agora de vamos falar de notícia aí boa, né? Não de investigação de polícia, coisa ruim. Vamos torcer para que tudo isso não tenha sido, né, verdade, real. Gosto muito do Bruno Henrique. Beijo, Bruno Henrique, tomara que não seja nada referente a essa notícia que a gente falou. Bom, uma grande roda de bobinho no Maracanã, é a frase do narrador Gustavo Villani ontem, na transmissão entre Flamengo e Juventude, jogo do Maracanã. É uma característica conhecida do treinador, o Felipe Luiz, pressionar o adversário. Mas mesmo em ritmo de treino, né, com Juventude totalmente sob controle e 3-0 no placar antes da metade do primeiro tempo, o Flamengo não diminuiu o ritmo não. E foi
mesmo pressão do Flamengo nos 90 minutos. Com Bruno Henrique, Juninho e Pedro no banco, Felipe Luiz escalou o time com Plata na função de centroavante. E Gerson, em noite inquieta, o capitão circulou por todos os lados e acelerou o jogo rubro-negro desde o primeiro minuto. A movimentação do Flamengo é algo a se destacar. O time, como de se costume, atraiu o Juventude, começou a construção desde trás e com a bola passando por todo mundo em busca de espaços. Do lado direito para o lado esquerdo e vice-versa, balançando o adversário. Um perde e pressiona intenso, com rápida recuperação, sem dar chances para os gaúchos reterem a bola, sendo assim 14 desarmes. Eric Pulga fez de cabeça o primeiro gol, depois foi Danilo, fez ao segundo aos 21. Plata fez o terceiro aos 17 minutos, já estava 3-0. Meio zonzo, a equipe do Juventude começou a fazer modificações para tentar conter o Flamengo. Bom, aos 10 minutos do segundo tempo, Michael fez fila, deixou 3 marcadores na saudade e tocou para Arrascaeta na entrada da área. Uma finalização sensacional, 4-0. Cruzamento, Pedro faz o quinto. E de pênalti, Pedro faz novamente o gol, depois que o goleiro defendeu, soltou e o Pedro foi lá e conseguiu fazer de carrinho no retorno da bola. 6-0, Flamengo em cima do Juventude. Gente, quem está na cola do Flamengo no Campeonato Brasileiro, tudo bem que é início ainda, é o Palmeiras. Conseguiu uma vitória ontem no Beira-Rio contra o Internacional de Porto Alegre, que valeu muito para poder tentar embalar nesse Campeonato Brasileiro. É a sua 6ª vitória em 45 jogos disputados ao longo da sua história contra o Internacional no Beira-Rio. É bem difícil ganhar do Inter por lá. O número ajuda a mostrar a dimensão do feito ao bater até então invicto Colorado por 1-0 fora de casa. Para impor o Internacional sua primeira derrota em jogos oficiais na temporada, o Palmeiras teve como grande virtude a solidez defensiva. Em relação ao derby, Abel Ferreira fez 2 mudanças nos 11 iniciais. Tirou Bruno Fux, colocou Giai, pensando em lances de mano a mano contra os pontas do Internacional, e escalou Aníbal Moreno no lugar de Emiliano Martins pela questão física do elenco. Mesmo com menos posse de bola, o Verdão foi pouquíssimo incomodado no primeiro tempo. O Colorado tinha dificuldades para construir pelo meio e a saída era buscar os lados do campo. Sistema defensivo com Giai, Gustavo Gomes, Micael e Piquerez, reforçado com Aníbal na frente da zaga, levou a melhor contra os mandantes. Parabéns ao Palmeiras pela vitória. E essa briga aí no Campeonato Brasileiro está começando ainda, mas aí tem Fluminense, tem Ceará, está todo mundo ali meio que embolado. Bom, uma notícia de ontem, né? Notícia do esporte. Ontem, uma notícia também que ficou foi muito difundida, foi o Neymar, né, que retornou como titular do time do Santos. Foi breve e discreto. Por quê? Vocês vão saber. O meio atacante atuou por apenas 34 minutos até sentir um novo problema físico e precisar ser substituído na vitória sobre o Atlético Mineiro por 2-0 na última quarta-feira, ontem, na Vila Belmiro. Os principais portais esportivos do mundo repercutiram a lesão do jogador. O diário AS da Espanha trouxe em sua capa uma reportagem com o título De Mal a Pior. A reportagem assinada pelo jornalista Héctor Pérez afirma que, com contrato até junho de 2025, as imagens de Neymar saindo de campo refletem o peso do seu presente. Outra lesão, outra dispensa. E mais uma vez esperando para descobrir quanto tempo levará para se recuperar. Quase 3 anos condicionado pelo seu físico. O Marca da Espanha também destacou em sua capa a lesão do brasileiro. Relembrando que essa é a 2ª partida de Neymar e a primeira como titular após se recuperar de uma lesão na coxa esquerda que o afastou dos gramados por 1 mês e atrapalhou o seu retorno à seleção brasileira. O mundo deportivo também da Espanha lembrou que Neymar ficou fora da ação por quase 1 ano após romper ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo em outubro de 2023 numa partida entre Brasil, Uruguai e Montevideo. A Gazeta dello Sport na Itália diz que trouxe a lesão do brasileiro para o seu portal, dizendo que o Neymar vive um calvário infinito. A reportagem destaca que a nova lesão ainda afirma as dificuldades físicas que obrigaram o antigo craque do PSG a parar continuadamente por algum tempo.
sorte para o Neymar, boa recuperação, a gente precisa muito dele, principalmente na seleção brasileira, né? Boa recuperação, querido Neymar, vamos lá. Bons jogadores, né? O Neymar teve uma história muito boa dentro do Santos, lá em 2011, 2012, foi para o Barcelona e brilhou bastante. No PSG fez a diferença, só que as lesões acabam prejudicando a carreira do Neymar realmente. E tem muita qualidade, mas infelizmente essas lesões acabam deixando ele de fora, né? Notícias sobre economia, só para a gente fechar as notícias do dia. O Ministério de Minas e Energia quer aumentar o número de beneficiários da tarifa social de energia elétrica. Isso é bom, hein? Boa notícia. A tarifa social ela concede isenção ou descontos na conta de luz. A ideia é de que a medida alcance mais 60 milhões de brasileiros. 60 milhões. A proposta de projeto de lei foi enviada à Casa Civil nesta quarta-feira e pode sofrer alterações e deve ser encaminhada para o Congresso Nacional depois. O G1 teve acesso à versão atual do texto. Nela, o Ministério propõe isentar os consumidores inscritos no Cade Único e com consumo até 80 kWh por mês. Então, mais de 60 milhões de brasileiros poderão ser beneficiados. Falando de grana, quanto está o dólar hoje? R$ 5,87. O dólar hoje, R$ 5,87. A taxa de câmbio do dólar, R$ 5,87. O clima no Rio de Janeiro, 26 graus. Nesse momento, a máxima hoje deve chegar a 27, sem possibilidade de chuva. Amanhã repete 27, sábado também. Só que sábado já tem previsão de chuva aí para o domingo também, para a segunda também. No domingo, inclusive, a temperatura cai para 26, na segunda cai para 24. Terça-feira que vem 25, quarta e quinta repetem o 27 de hoje. Vai ficando assim, né? 24, 25, 26, 27, 24, 25, 26, 27 e por aí vai. É o tempo de outono, né? Tempo de outono, tempo aí desse mês de abril. Aliás, nós estamos aqui fazendo essa live e amanhã é Sexta-feira Santa e tem um bocado de feriado por aí pela frente. Pois é, abril chegou inaugurando, gente, o clima propício para o descanso, não só pela temperatura mais amena do outono, como a gente falou agora, mas pelo fato nada corriqueiro de um feriadaço de quase uma semana. São 6 dias em sequência: Sexta-feira da Paixão, Sábado de Aleluia, Domingo de Páscoa, Dia de Tiradentes, uma terça-feira com ponto facultativo e o Dia de São Jorge. Ufa! É bom para quem passeia para a economia do Rio de Janeiro, que vai ganhar um extra de 100 milhões de reais, segundo projetou o Visit Rio Convention Bureau. A previsão do tempo é de sol entre nuvens e chuva isolada em todos os dias. Chuva isolada, cai num lugar, mas não cai no outro. Na semana seguinte, a cidade deve movimentar mais 600 milhões de reais com outros dias. E para quem pode, de folga, começando com o dia do trabalho em 1º de maio. Show da Lady Gaga, levando 1.600.000 pessoas em Copacabana no sábado, dia 3. E o cálculo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, da Rio Tour, é dessas cifras: 600 milhões de reais com outros 4 dias. Além disso, ao menos 12 eventos vão acontecer na cidade. É claro que a Rede Relâmpago vai estar por lá, com o seu microfone, lá tudo direitinho. É o seguinte, para quem curte esportes, as opções são o Campeonato Sul-Americano de Tênis de Mesa, o CrossFit Copa Sul, o Triathlon Sprint and Standard e a Corrida de Mesa do Imperador, Corrida da Mesa do Imperador. Na área cultural, tem a tardezinha com o cantor Thiaguinho no sábado, o show comemorativo de Scorpions, 60 anos, na segunda-feira. Tem ainda um evento internacional, o World Creativity Day 2025, que é no dia 21, de 21 a 23 de abril, no Centro Cultural Banco do Brasil. Então, dia 21 a 23, isso aí, lá na segunda-feira, segunda a quarta. O calendário também pega o embalo no fim de abril, até o início de maio, com outras agendas que vão garantir movimentação intensa na cidade, como o Web Summit de Inovação e Tecnologia entre 27 e 30 de abril, e o mega evento esperado por todos da diva Lady Gaga. Muito bom, gente. Olha, a ocupação hoteleira, inclusive, a expectativa é de chegar a 85%, a 95%, a expectativa de ocupação hoteleira.
A distribuição geográfica revela que a Zona Oeste lidera com 92,6% de ocupação prevista até o momento. Para o show de Lady Gaga, a previsão de hotéis mais ainda cheios, principalmente os da Zona Sul. Então, movimentação de dinheiro para a cidade do Rio de Janeiro e muitos eventos aí para quem quiser curtir. Bom, minha dica de livro hoje é o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, de Leandro Narlock. Grande livro, muito bom, da editora Leia. Ele diz o seguinte, gente, o Guia Politicamente Incorreto, aliás, tem vários guias, né? Tem o Politicamente Incorreto da História do Brasil, eu tenho todos eles, do futebol, do presidente da República. Ele diz um pouco de bastidores sobre todos esses personagens que estão aqui na capa. Então a gente tem a Carmen Miranda, tem o Getúlio Vargas, tem o Machado de Assis, tem o Tiradentes, tem o Lampião, tem o Santos Dumont. Gente, olha, muitas celebridades, vamos dizer assim, que fizeram história no Brasil. E aqui o Leandro Narlock conta, vamos dizer, histórias que você não sabia sobre essas pessoas. Dica sensacional, Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, Leandro Narlock, da editora Leia. Por favor, comprem, porque é uma sugestão muito boa de leitura, muito legal, e de cultura. Gente, a gente vai encerrando aqui o nosso boletim de notícias, hoje 17 de abril de 2025. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Sigam a Rede Relâmpago no canal, se inscrevam no canal da Rede Relâmpago no YouTube. Sigam a Rede Relâmpago por aqui, compartilhem, mandem para todo mundo. Eu sou Vitor Posto, estamos encerrando nesse momento a primeira página. Beijo no coração de todos, uma excelente quinta-feira, um bom feriado.